Olá pessoal, nesse vídeo irei demonstrar a resolução do exercício utilizando o fluxo Web Service. Desenvolva um fluxo que possa ser utilizado como Web Service e associe ao evento ao clicar do botão contido no formulário. Deve-se passar o código da cidade e retornar o estado que será atribuído ao componente do formulário. Bom, então aqui a gente começa a trabalhar aí com um conceito importante, que é o conceito de Web Service no Maker, tanto para criar o Web Service quanto para consumi-lo. Primeiro, eu vou criar um formulário com o nome Consumindo Fluxo Web Service. Bom, esse formulário ele vai listar as cidades. Então, vou pegar aqui o próprio formulário Cadastro de Cidade. Vou puxar para cá, olha, selecionando a opção Lista Dinâmica. E eu vou ter um botão que vai executar um fluxo que vai chamar um Web Service e vai retornar o nome do estado de acordo com a cidade que a gente selecionou. Lembrando que eu devo retirar o conteúdo da propriedade campo e vou alterar também a descrição para a cidade. Bom, agora eu vou colocar um componente botão. E nesse botão a descrição obter estado. E agora uma caixa de texto que vai receber o estado obtido no fluxo. Lembrando que esse formulário ele não vai ter as abas nem a barra de navegação. Eu vou salvá-lo clicando no botão ignorar, para que o Maker ele salve o formulário e não crie a tabela no banco. O segundo passo agora é criar um fluxo que de fato vai ser o nosso Web Service. Esse fluxo ele vai receber como parâmetro de entrada a cidade, que vai ser uma variável do tipo inteiro. Em seguida, eu vou realizar uma consulta no banco com a função abrir consulta para obter o nome do estado de acordo com a cidade que foi selecionada. No primeiro parâmetro da função abrir consulta, eu vou abrir o assistente SQL e vou trazer aqui na tabela GEStado, eu vou selecionar o campo hashnome, só que eu vou fazer essa consulta filtrada, né, pela cidade através do seedcode. No critério do campo seedcode, eu vou colocar igual dois pontos, cidade, que é o nome do meu parâmetro. No botão parâmetros, na coluna valor, eu vou selecionar o parâmetro de entrada que foi criado anteriormente. E eu vou dizer que o meu parâmetro ele vai ter o valor dessa variável aqui. Desmarco o campo seedcode da saída, porque eu não preciso dele, apenas do nome do estado. Vou clicar em OK. Acima da função abrir consulta, eu vou inserir a função campo. Na função campo, no segundo parâmetro, eu já consigo visualizar o campo hashnome. E aí eu preciso armazenar o resultado dessa expressão em uma variável. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de estado. É uma variável do tipo letras. E aqui em atribuição, eu vou selecionar estado. Na descrição, eu vou inserir aqui obter estado. Bom, após realizar a consulta e armazenar nessa variável o nome do estado, eu vou ligar o objeto processamento ao objeto fim. E no objeto fim, eu vou retornar essa variável. Então, o tipo de retorno, eu vou selecionar letras
e no valor de retorno eu vou apontar para essa variável aqui na opção parâmetros e variáveis, estado. Vou clicar em OK e OK novamente. Então o que acontece? O meu fluxo vai receber o código do estado, da cidade, perdão, vai realizar a consulta para obter o nome do estado e vai retornar esse nome do estado. Então é esse fluxo que vai ser o Web Service. Eu vou salvar ele aqui com o nome de Web Service. Ele deve ser salvo na camada servidor. Bom, em seguida, eu vou minimizar aqui o editor de fluxo. Aqui no gerenciador de objetos, na opção fluxos, eu já consigo visualizar todos os fluxos que fazem parte aqui do meu projeto. O fluxo que foi criado, ele encontra-se aqui. Se eu clicar com o botão direito sobre esse fluxo, existe uma opção aqui no Maker chamada Publicar como Web Service. Selecionando aqui essa opção, o meu projeto ele fica com status de que foi modificado. Eu vou salvá-lo. E após salvá-lo, eu vou reiniciar o servidor de aplicação. Então, vou localizar aqui o atalho webadmin.exe. E no momento que eu acessar novamente a aplicação, o WebRAM vai pegar esse fluxo que foi marcado como Web Service e vai compilar ele, transformando em Web Service, gerando já o XML, o endereço de acesso, tudo certinho. Então, voltando agora na minha aplicação, eu preciso acessar novamente o WebRAM. Para que esse Web Service ele seja compilado, é necessário que a aplicação ela tenha pelo menos um acesso. Então, é só aguardar aqui o processo. Bom, acessei a aplicação uma vez. Agora eu venho no endereço aqui no browser. Depois da barra do nome WebRAM, eu vou digitar Web Services. E aí eu vou ter acesso a uma outra tela onde o WebRAM ele vai listar todos os fluxos que são compilados como Web Service. No caso aqui do nosso sistema, serviços de treinamento, eu só tenho um fluxo que foi criado anteriormente, que chama-se Web Service. Clicando na coluna WSDL aqui no mais, eu consigo visualizar o XML desse fluxo que foi transformado em Web Service. E aí eu tenho o endereço, que é o WSDL, e a porta, que é a sigla do sistema, seguida da palavra Services. E o método é justamente o nome do fluxo que eu vou utilizar aí para poder consumi-lo. Então, esse foi o primeiro passo aí, não é? Criar o fluxo para poder transformá-lo em Web Service, para que o mesmo possa ser consumido agora com a função da API chamada chamar serviço web. Então, eu vou criar um fluxo novo, que de fato vai consumir esse Web Service. Esse fluxo vai receber como parâmetro de entrada o código da cidade, que vai ser do tipo inteiro. Eu vou ter um processamento, e nesse processamento a função chamar serviço web. Essa função é utilizada para poder consumir o Web Service. O primeiro parâmetro corresponde ao endereço do Web Service, que é justamente esse WSDL. Eu vou copiar esse endereço aqui e vou colar na constante do tipo letras essa informação. O segundo parâmetro corresponde à porta do Web Service, que é a sigla do sistema seguida da palavra Services. Então, eu vou copiar esse conteúdo aqui e colar na função. Terceiro parâmetro corresponde ao nome do método, que é o nome do fluxo, que chama-se Web Service. E o quarto parâmetro corresponde aí à lista de parâmetros do Web Service. Bom, o meu Web Service ele recebe como parâmetro o código da cidade. Então, esse parâmetro ele deve ser passado em forma de lista. Já existe uma função na API chamada aí de criar lista a partir dos elementos.
que é a função utilizada aí para poder criar a lista. Eu vou diminuir aqui a quantidade de parâmetros da função e no parâmetro dela eu vou passar aqui a variável cidade, que vai vir lá do formulário através do objeto início como parâmetro de entrada. Então, a função chamar serviço web, ele vai consumir esse serviço e vai retornar o nome do estado. Então, preciso criar uma variável que eu vou chamar de estado, do tipo letras, que vai ser responsável por armazenar aí o resultado do meu web service. Então, aqui a descrição do primeiro processamento chama-se chamar serviço, chamar web service. Em seguida, eu vou pegar o resultado do meu web service e inserir na caixa de texto com a função alterar valor do componente. Passando como parâmetros o formulário, que é o cadastro de cidade. Segundo parâmetro, o componente. Cadastro de cidade não, cadastro de estado, perdão. Componente, não, nenhum dos dois, é consumindo web service, né? Deixa eu ver aqui. Consumindo o fluxo web service. Componente é o estado, que é o MakerEdit 1. E o terceiro parâmetro corresponde ao valor que vai ser retornado do web service. Então, eu venho aqui em parâmetros e variáveis e seleciono aqui a variável estado. Então, a função alterar valor do componente vai fazer isso. Eu vou clicar agora em OK. Vou alterar aqui a descrição e vou chamar de alterar valor do componente. Vou fazer a ligação agora para o objeto fim. Esse fluxo deve ser salvo na camada servidor com o nome de chamar serviço web. Esse fluxo ele vai estar vinculado no evento ao clicar do formulário consumindo fluxo web service. Então, vou selecionar aqui o botão. Aqui na lista de eventos, eu vou abrir as definições de ações e selecionar o fluxo chamar serviço web. Com parâmetro, eu não posso selecionar campo, não é? Porque eu não tenho consulta associada ao formulário. Então, vou selecionar aqui o componente, que vai ser a cidade, que é a lista dinâmica. Vou salvar aqui o formulário, vincular esse formulário no menu da aplicação. Beleza, agora eu vou salvá-lo. Salvo o formulário principal. Vou acessar novamente aqui a aplicação e fazer o teste. Salvar aqui o formulário consumindo web service, fluxo web service. Vou selecionar a lista. Na lista, no nome da cidade, vou clicar no botão. Ele vai chamar o web service e retornar aí o nome do estado de acordo com a cidade escolhida. Ok, pessoal? Essa aí foi a resolução do exercício trabalhando com fluxo web service, tá? Utilizando o fluxo web service. Foi o último exercício relacionado a fluxogramas. Até o próximo vídeo com criando relatório.